Tertúlia. Meu boa tarde aí. Hoje nós temos o Mater Pensene predominante, da Mater Pensenologia, que é a condição pessoal específica identificada quanto à predominância no atual nível evolutivo das manifestações autopensênicas, psicossômicas ou mentais somáticas da consciência, homem ou mulher, quando sob criteriosa análise pensenográfica, seja autoanálise ou heteroanálise. Nós estudamos aí o holopensene pessoal da Mater Pensenidade, o conscienciograma, o megatrafor da consciência, o nível do autodiscernimento pessoal. Há uma série de considerações nas logias e tem aqui na caracterologia 17 confrontos básicos das preferências da consciência quando sob o governo do Mater Pensene pessoal predominante pelo psicossoma ou pelo mental soma. Tem 17 itens para a gente ponderar. Agora, a maioria absoluta dos intermissivistas nesta dimensão, no terceiro milênio, é constituída de consciência gravitando das manifestações mater-pensênicas do psicossoma para o mental soma. Você já encarou a própria avaliação pensenográfica? Qual para-cor predomina realisticamente em você no dia a dia? O mental soma ou o psicossoma? O artista, geralmente, aqui que você estava falando, predomina o psicossoma. Eu quero dizer que esse verbete tem ali, o vocábulo predominante está na etimologia, tem uma vírgula que não está correta, nós já tiramos. E tem na megapensenologia, da Mater Pensene, autopensene, chave específico. Ficou chave específica. Aí o nome é específico, é um O. Agora, ó, ele tem 37 logias e 4 máximos. Agora, eu queria falar alguma coisa aqui que sobrou de ontem, porque ontem as perguntas não vieram diretamente. Como que fica a retilinearidade pensênica e higiene consciencial durante as crises de crescimento? A tendência é diminuir esses dois atributos? Não. Isso tudo depende da pessoa. Se a pessoa é autoconsciente, qualquer processo de crise de crescimento é um desafio. E isso, então, estimula a pessoa a aperfeiçoar a retilinearidade pensênica e a higiene consciencial. É uma boa oportunidade evolutiva. Qual a melhor atitude em relação às consciências que pensam mal a nosso respeito, enquanto nós fazemos força para pensar positivo sobre as pessoas? Buscamos o afastamento providencial ou buscamos a proximidade? Mesmo sabendo que essas consciências se incomodam com nossa presença. Primeira coisa é a seguinte: quando a situação é muito difícil e a gente vê que a pessoa está muito distante da realidade ou está doente, o melhor é deixar para lá. Se a pessoa está doente, mas você vê chance de colaborar, igual um medicamento, um remédio, uma assistência, é bom ficar perto. Como fazer a desassimilação simpática e não ficar com ressaca? É vivenciar. Experimentar, 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 até dominar o processo. De qualquer maneira, tem que fazer desassimilação. Se ficou de ressaca, mostra que a pessoa é inepta, inexperiente, imatura, precisa de mais trabalho. Então é preciso de mais assédio para ela melhorar, não é isso? Não é assim? É assim. Dentro do tema trazido na abertura, sobre diferenças entre o modo de pensar de mulheres e homens, no caso das mulheres, como desenvolver melhor o aspecto yang da personalidade e cultivar ao mesmo tempo a feminilidade enquanto manifestação predominante. O ideal é o seguinte: a mulher estudar mais, olhar as coisas com mais racionalidade e falar, dar sua opinião com maior lógica. Então, passar a logicidade e a racionalidade em tudo que pensar e opinar. Principalmente nas opiniões. É aí que ela vai mostrar que a personalidade está mais inteiriça. Na frase enfática, coloca a relação
doença versus falta de higiene consciencial. Quais as doenças físicas mais estreitamente relacionadas à personização inadequada? Por exemplo, doenças dermatológicas, oncológicas. Olha, as mais comuns não são essas não, são os altassédios conscienciais. A mais comum que está na moda, que o povo gosta de falar hoje, são aquelas das somatizações. Aquilo que a pessoa pega e coloca alguma coisa no corpo. E isso aí mostra que é falta de higiene consciencial. A pessoa está pensando negativo e aquilo é impresso no corpo através das energias. Então o processo, as somatizações são as mais comuns. Qual é a postura intraconsciencial ideal para se promover a heterohigiene consciencial no grupo familiar? Por exemplo, a mãe. Primeira coisa, mãe tem que fazer concessões. Segundo, mostrar exemplificação. Mostra que você é uma filha da nova geração que está dando exemplo para aquela geração ultrapassada da mãe. Isso é que é o ideal. Agora, às vezes, quem está precisando de renovação é a filha. Estou só lembrando. Às vezes não é a mãe. Então vamos ponderar para ver isso com calma. Agora, eu queria mostrar para vocês, tem um blog aqui. Esse aqui saiu do Joelmir Betting. E aqui está explicando uma coisa muito séria. Por que é que o Lula sempre falou, o presidente da República, falou que não sabia, nem sabe nada do que aconteceu, que eu estava por fora. A explicação, são os fatos. Ele explica tudo. Então a primeira coisa que eu ponho é o seguinte, se beber, não dirija, nem governe. Isso é o primeiro. Agora, no dia 6 de junho de 2006, tem aqui uma explicação séria. Total da itinerância presidencial, caso único no mundo e na história. Exatos 1.014 dias fora do palácio, com exatos 1.230 dias de presidência. Equivale a 82,5% do seu mandato fora do seu gabinete. Essa é a defesa da tese de que eu não sabia e nem sabe de nada do que acontece no Palácio do Planalto. Está perfeito isso. Governar ou despachar, nem pensar. A ordem é circular, a qualquer pretexto. E sendo quem aqui deselegante, digo que o presidente não é nem nunca foi chegado ao batente, ao despacho, ao expediente. Jamais poderá morejar no gabinete 10 horas por dia um simpático mandatário que tem na biografia o nunca ter se sentado à mesa nem para estudar, que dirá para trabalhar. Ó, gente, essa é a realidade que eu venho falando. Agora, os blogs estão um pouco mais fortes. Aqui é Joelmir Betting, lavou a alma. Tá. É, porque está escrito aqui, Joelmir Betting no fim aí. Não sei se foi ele. Na internet a gente não sabe, mas isso aí foi tirado de lá. Agora, ó, isso explica por que é que ele fala. Ele mesmo está confessando a situação. Eu não sei, não estou a par disso. Eu não paro aí. Quer dizer, nós não temos presidente. A gente tem um Globetrotter, não é isso? Ele vive viajando. Então, ô, Tânia, você viu a situação, como é que está? Passa para ela lá o microfone. Ela, como é a defensora da situação, não é? Você é defensora, ô, Tânia? Estou perguntando, né? Ficou? Ficou. Professor, isso é muito interessante, né? Então o presidente nunca está presidindo. Nunca está. Mas isso não seria comum? Quer dizer, a gente também não deveria comparar com Fernando Henrique, não adianta. Talvez os presidentes da ditadura tenham ficado mais. Jango, jornais lá embaixo. Juscelino. Não, pelo contrário. Não, é só um método. É só um método. Foi o maior presidente que o Brasil já teve. Sim, o quê? Agora ele era chamado de nonô pé de valsa, porque ele gostava de dançar. Pois e gostava de tirar o sapato, mas ele trabalhava. Pois é, professor, será que ele também viajava? Aqui, outra coisa. Sei lá. Ninguém viaja igual o Lula, ele não para lá. Todo mundo sabe disso. Aqui, gente, está falando o negócio, tem os fantasmas. Qual é o presidente da República do Brasil, de qualquer país, que passou 82%?
82 é uma loucura, né? Ele não para lá. Gente, vocês olham o Lula. Ele está sempre falando alguma coisa, uma festa com um toque diferente. Às vezes um casquete na cabeça, um chapéu, uma roupa. Contrafato não adianta querer defender, não é por aí. Não, eu não estou defendendo. Que olha aqui, que o homem realmente não sabe nada, porque ele não para aí. Não é defesa. Ele não para é aí. método. É defesa. Eu já falei antes dela falar que ela ia defender. Não, mas... Não, eu defender Lula... Mas agora, você é a nave capitânia, né? Não. Aqui, nave capitânia tem que defender quem está também na capitânia do Brasil. Não, necessariamente. Eu acho. Tem ligação direta? São as duas. Mas eu não sou nau capitânia. Meu nome é Tânia Guimarães. Um líder defende o outro. Professor, meu nome é Tânia Guimarães. Não, capitânia. Capitânia Guimarães. Agora, ó, capitânia geralmente quer dizer capitã. É líder. Você, querendo ou não, você é uma líder, Tânia. Acabou. Tá certo? Obrigada. Perfeito. Mas eu propus um método. Comparar, por exemplo, os outros presidentes. Nossa, vai ter aí a gente tem mais força dos fatos, não é? Tem embaixo aqui, pega no cosmograma, que tem os dados do Lula e as viagens dele, o tanto que foi. Já compararam com o Fernando Henrique, com todo mundo. Isso é antigo. Outra coisa, isso aqui, ó, piorou. Isso aqui é do ano passado, de 2006. Nesses 2 anos ele piorou, porque não para aí. Faz uma coisa, telefona para o Planalto todo dia. Professor, dessa vez... Às vezes você vai encontrar o Lula lá. Dessa vez eu não votei nele. Uma vez... Olha, nessa eleição eu não votei nele. Pelo menos eu aprendi. Então você tá ótimo. Depois de 4, Quer dizer, então, a gente aprende, né? Quer dizer, então, que você está melhorando, você tem chance. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza. Esperança. Não, eu tenho certeza. Agora, eu estou vendo que você chegou, eu queria te perguntar uma coisa. Naqueles 2 documentos, eles são iguais, né? Não precisa eu ver os 2, não. Só ver um, já vê o outro, né? Pois é. Mas o que eu te entreguei, você não mexeu. Pois é, mas corresponde ao que você digitou. Então tá. Quer dizer que olhando toda a digitação, eu vi todo o seu trabalho. Já estou no fim. Ó. Estou trabalhando. Não, mas está muito bom, você trabalha bem. Está ótimo. Vamos nessa. Agora, gente, então vamos ao mater pensene predominante. Nada de dromomania, tá certo? Mater pensene da dromomania. Dromomania quer dizer a pessoa que é o globetrotter, que viaja muito. O Lula dizem que ele é megalomaníaco e é dromomaníaco, né? Tem 2 manias nele. Eu não falei nada de álcool, essas coisas não. Eu não sei. Professor, aqui na patuística, pensenologia, no final da 2ª linha tem autopensenograma. Será que o senhor podia falar mais sobre... Autopensenograma é você estudar como é que são os seus pensenes. Como é que é? Seu pensene é baseado em quê? É muito egóico ou ele é da fraternidade? É muito emocional ou ele é técnico? É muito psicossomático ou ele é mental-somático? É muito maduro ou ele é apenas ainda superficial, assim, jovial? Ele é muito de férias ou é muito de trabalho? Esse aí é um dos piores. Esse aí que seria o do Lula, né? Vamos fazer o pensenograma do Lula, você vai ver que ele é mais de festa, né? Então ele é festivo. Então, você é festiva ou você é do batente? Estuda ou tem que ver como é que é o pensenograma, porque dentro da autopensenidade ou da autopensenização da pessoa, a gente vê a síntese da vida dela, né? Tudo vai para ali, tudo é dali, tudo deriva dali. Tudo que você faz deriva daquilo que você penseniza. Então a base da sua vida é isso. Quem examinar a autopensenidade vai ver todas as indicações do conscienciograma. Vai ver qualquer manifestação da consciencioterapia. Vai ver qualquer processo de realização do saldo da ficha da pessoa.
Então, o autopensenograma, desses gramas todos que tem por aí, para uma boa parte das pessoas é o mais sério deles. Tudo quanto é grama, tudo quanto é quadro sinótico, tudo que você levanta de uma pessoa, o autoconscienciograma praticamente é a base de tudo. É o autopensenograma. É o mais sério. Por quê? Ele é a síntese. Tudo deriva dele. Você entendeu bem a situação? Entendi. Eu estava mais na dúvida nessas quais variáveis mesmo, como... Pois é, as variáveis são por aí. Agora é você que pensa. Quanto tempo você pensa na sua profissão? Nos casos que você atende? Quanto tempo você pensa em você? Então, os tipos de pensene vão começar a aparecer aí. Agora, no fim, você faz uma síntese. O que predomina é que, vamos dizer assim, que é a acumulação redundante do que eu pensei nisso. É o tem, é o sem ou é a N? Entende? Eu carrego em quê? Eu aqui, por exemplo, tenho falado esses anos todos para vocês carregarem no tem. A gente acerta mais. Cada lógica, a racionalidade. Entende? Que a tendência nossa do passado, devido ao processo da própria evolução, nós saímos do instinto e caímos dentro da emoção, do sentimento. Então a maioria sempre carregou no 100. Por isso que todo mundo era de religião e mexia com o processo da TACOM. TACOM é 100. TARES é TEM. Eu já fiz uma listagem de todo o negócio de TEM, 100 e N. Tudo quanto é jeito. Há muitos anos que a gente fala disso. Val, você colocou na antonimologia megafoco predominante, interesse predominante, né? É. Aí por que você colocou isso como antônimo? O que você quis ressaltar? Porque é a base de tudo, né? O megafoco, por exemplo, a pessoa vai pesquisar. É o megafoco dela. Aquilo é fora da pensanidade dela. O interesse, por exemplo, o interesse econômico financeiro na Bolsa. Então, aí são duas coisas. Isso sou eu que, às vezes, não pode chegar. Aqui. Eu não gosto que eu ponha a mão. Não pode pôr. Mas, olha, não que eu estou falando perto, não é junto não, é perto. Não pode virar. Eu não posso. Sabe por quê? Eles puseram aqui um dispositivo que eu não posso cruzar os braços, não, porque parece que eu estou de folga. O ideal seria colocar isso aqui no Lula. Que assim eu trabalho o tempo todo. Se eu cruzar os braços, é grito. Mas olha, o caso todo é o seguinte. Na conscienciologia, existe a intraconscienciologia e a extraconscienciologia, ou a exterior. Entendeu? Aí são os dois. O intra e o extra. É. Pode falar, chefe. Valder, é mais ou menos nessa linha que eu ia perguntar antes, mas a identificação do Mater Pensene, que aqui seria o Auto Pensene pessoal. Quer dizer, o Auto Pensene é pessoal. É pessoal. Não, o Auto Pensene, ou Pensene pessoal. Aqui eu não falei Auto Pensene, não. Eu falei predomínio do Mater Pensene e Mater Pensene individual. Individual. Não, em suma, cada um vai analisar o seu. Mas a dificuldade, talvez minha, é de identificar isso. Você já falou em parte da questão da conscienciometria. Então, qual é o meu Mater Pensene? Você que sabe, eu te pergunto. Mas como que é o Faz o balanço da sua vida. Não, o método para se atingir é a pegar o conscienciograma, consciencioterapia e outras coisas mais. Porque grama. Faz o conscienciograma é a base. Faz o seu pensenograma. Pensenograma. Faz. Por exemplo, ontem, o que é que você pensou? Anteontem, o que você pensou? O ano passado, mas aí teria que fazer você? Quem sabe é você. Teria que anotar. Sei lá se você não está querendo assaltar o banco ali na esquina. Então você põe lá, assalta o banco. Você sabe aquela minha piada do cara lá, da carteirinha, né? Então o cara prendeu o sujeito. Não, você está preso. Ah, por quê? Não, houve um roubo ali na rua tal, número 9, no dia tal, tal. Assim, calma, peraí. Tirou o caderninho dele, onde é que foi o roubo? Rua Prudente de Moraes, número 217. Ok. Quem que é que foi roubado?
Ó, roubaram isso assim, foi um cofre, etc. Tinha 5 milhões e 106 dólares. Ah, tá certo. Uma outra coisa, que dia, que hora que foi? Foi tantas horas, tá certo. Tá com a minha carteira. Pronto, pode colocar. Vamos embora. Estou preso. Então você pode ter isso. Sei lá, entende? O negócio é o seguinte, é lógico, é problema meu, É. é problema de cada um, mas a metodologia para se conseguir isso A metodologia é essa da carteirinha. não é tão fácil, porque durante o dia você tem N tipos de pensamento. Então, Não, a base é uma só. E como A identificar preocupação, essa se você base? pegar qualquer uma aqui, ó, tem a preocupação dessa semana, garanto. Qualquer um tem. Por exemplo, a Julieta, eu sei que ela me falou o que é, que ela está preocupada com isso faz vários dias. Qualquer um. Vamos dizer, a preocupação Aqui, que prevalece. os que me mandam coisas para a TENET, eu sei tudo. Você vê o tempo todo. Agora, vocês, eu não sei. Por exemplo, a Tânia, eu sei que nesses últimos minutos ela estava muito preocupada com o Lula. Com o Lula. Mas então, Entendeu? A terceirização. mas existe uma, Entendeu? uma dinâmica, porque Mas eu te cada pergunto, qual é a sua? dia Eu sei. a metodologia. Por exemplo, qual é a minha terceirização básica? Adivinha? A sua, para mim, é conscienciologia, Não. consenso. Ou é assistência. Também não. Evolução. Ela falou. Enciclopédia. Normalmente eu trabalho mais com a enciclopédia, eu passo horas com isso. Eu já falei que eu devia de morar Vamos dentro do dizer que computador, então a minha preocupação básica Durante hoje, meses- técnica, seria digitação. É por incrível que durante meses, É. até anos, eu tenho me preocupado com o livro, embora eu não sei se isso é o. Com a família, com os Não, com filhos. o meu livro, para confeccionar. Mas você ainda está preocupado até hoje, mas parece que ainda não desligou, não. Tá, porque tem questão de forma. Então acabou, mas isso é um deles, não é preciso ver outras coisas. Mas então, tem isso, tem Tem outras mulher coisas. aí, por exemplo, que até hoje é preocupada com o cabelo. Isso é um negócio seríssimo. Parece De fácil, 3 mas em 3 dias tem que ir lá na Miriam. olha, para mim não é fácil. Parece pro povo aqui, o povo aqui ri, papapá, mas isso não é tão fácil assim. Não, quem é que falou Não que é é fácil? Uma pessoa veio para a Conscienciologia procurando Que dá a facilidade, impressão ela errou que de porta. Ela tem que mudar o interesse. Então, mas eu- Tudo nosso é O difícil. método é Não tem nada anotar. fácil aqui. Qual o método maior? Vocês têm valor porque vocês enfrentam condições difíceis de evolução. Isso é o máximo. O valor de vocês está O nisso. método que é eu anotar toda a preocupação do dia, todo dia. Não, você pega a síntese. Assim. Você, por exemplo, Vou você tentar. tem um mega pensante que eu tenho certeza que é seu, que esse aí você pode registrar lá desde já. Você quer papel e caneta? Tem aqui. Tem? Então tá. Então registra aí. Questionar na tertúlia. É um dos seus pensamentos. Você está vendo como é que eu já dei uma definição para você? O que você quer? Outra coisa. Ser o melhor do trio Parada Dura. Isso é um desafio. Menos. Aí, ó, tem 2 aí que vão reclamar. Um tá ali, ó, é bem possível. É porque eu fico perto. Você tem as concorrências, concorrente ali. Pode falar. Walter, mesmo aí na questão da antonimologia, que a Mabel levantou, mesmo sendo antônimo, eles servem para indicar um pouco também a questão do mater pensene, não serve? Por exemplo, o interesse pessoal predominante, Sim, o megafoco, serve, eles são mas aí- indicadores para aí chegar é no o mater problema pensene, né? da conscienciometria, né? Só para a gente entender. Então, quer dizer, eles são antônimos, Não há mas, dúvida. mas servem de indicadores aí, né? É. Agora, veja, isso serve de indicador em todo verbete. O quê? Em todo verbete. O quê? Eu não- Toda sinonimologia serve de indicador para o verbete. Não, mas eu estou perguntando do antônimo. Eu sei, mas aí Também, todo né? antônimo serve de indicação. Porque- Sinônimo, antônimo, cada um desses é indicador. Porque, por exemplo, Walter, se eu pego uma pessoa e vejo aqui, né, o interesse pessoal dela, a maior parte do dia ela Mas está olha, preocupada com faz tal a coisa. mesma coisa em qualquer outro verbete e olha os antônimos dos outros. Você vai ver que tudo é indicador. Aham. É de propósito. Por isso que é muito difícil encontrar antônimos. É mais fácil encontrar Um sinônimos. sinônimo. Quer Mas, falar? não era isso. Na página 7, Sim. logo na primeira linha,
o Mater Pensene pessoal, comunidade de medida da autocrítica. O senhor podia explicar melhor? É porque se a pessoa tem muita autocrítica, ela sabe qual é o Mater Pensene dela. O que você acha? Agora, eu não vou perguntar para o Arlindo. Mas é um método. É uma técnica. Agora, eu não vou perguntar para o Arlindo qual é o Mater Pensene dele. Porque ele tem autocrítica, ele deve saber. Aqui, ele deve saber. Agora, tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer para você, mas geral, não precisa ninguém responder. Mas o problema é o seguinte: o seu Mater Pensene, afinal, no fim das contas, ele é patológico ou ele é sadio? Isso aqui é o pior. Hein? Que horror que você falou? Agora, gente, aqui é outra pergunta. Dentro da biografia do Chico Xavier, tive a impressão de que Emmanuel era um guia cego e não um amparador. Você concorda? Ele já ressomou? E André Luiz já ressomou? Olha, não há dúvida que era tipo guia cego. Emmanuel era apaixonado pelo processo ainda de Jesus Cristo. Agora, o que se passa? Ele já ressomou na Itália. Tudo indica que ele foi trabalhar com essas coisas por lá. Agora, André Luiz, eu não sei. Favor definir melhor o termo consciênsula na elencologia. Consciênsula seria bom ver o verbete. Tem nesses livros nossos, está no primeiro volume. Olha, nós, como a turma faz aqui, nós receitamos para você o tomo 1 da Enciclopédia da Conscienciologia. Estou dando a receita bem em cima do lance, né? É só chegar na farmácia. A farmácia nossa é a Mega Store. À sua esquerda. Onde aqui, tem os livros. Aqui no Pode falar. Eu queria entender a relação desse tema, do Mater Pensene, com a especialidade, que é o que a gente está estudando. Sim, Mater Pensenologia. Então, por exemplo, você tem várias especialidades, mas hoje a gente pode dizer que a sua especialidade principal é enciclopediologia? A sua? Hoje, especialidade? Até um certo ponto, sim. Hoje e nos próximos 4 anos, pelo menos. Eu estou trabalhando só nisso. Seria a verbetologia, a entradologia, que é o processo da entrada, né? Meu negócio é que eu estou de fora, eu estou tentando entrar, né? Então, o Mater Pensene seria, assim, o aspecto principal para poder chegar na especialidade? Olha, o Mater Pensene, vamos falar franco, é a chave. Está ali escrito lá, ó. Auto-Pensene, chave específica. Então é a chave de tudo. Tá. Por exemplo, eu falo que o estado vibracional, o EV, é a chave básica da vida humana. Qual é o tipo do seu EV? Ele tem relação com o Mater Pensene. O tipo do EV? O tipo. Um vai classificar o outro. Um depende do outro. Você diz a intensidade, a qualificação, domínio, a natureza, a essência, a estrutura do processo de manifestação pensene. Tá. Até aqui tudo bem. E agora, se a gente inserir o Mega Trafor, como é que fica nisso? O Mega Trafor e o Mater Pensene. Pois é. Agora, o problema todo é ver se a pessoa, se ela tem o Mega Trafor, que já corresponde ao Mater Pensene. A maioria das pessoas não tem. Um está no lado, o outro está no outro. O Mega Trafor está fazendo força para juntar os dois, mas tem dificuldade. Por exemplo, tem aquela pessoa que é ótima dentro do processo da materpensenidade dela. É uma materpensenidade intelectual. Ela tem boa memória, ela tem boa associação de ideias, ela tem juízo autocrítico, ela faz uma boa abordagem, um enfoque técnico nas suas pesquisas, mas a gente vê que ela é ótima dançarina. Então, você veja bem, talvez o Mater Pensene maior dela é ser dançarina. Não é o trafor, o mega trafor dela, seja ser dançarina, mas não é ainda o Mater Pensene. Então, o Mater Pensene já passou na frente da condição dela. Agora, existe aquela outra pessoa que, ao contrário,
Entende? Então, por exemplo, ela é, vamos dizer, fora de série, em matéria, a mesma situação de intelectualidade. Entende? Escreve bem, debate bem, mostra as coisas todas. Mas é um cérebro doméstico. Um verdadeiro algoz, um carrasco dentro de casa. Então a emoção é péssima. Então você veja, ele deve ter um mega trafor que é intelectual, mas tem um mega trafor que é muito superior e pior dentro do processo da emoção. Então, o problema da autopensenidade dele fica o contrário. Você está entendendo? Aquilo que eu devia de caminhar para mais não adiantou nada, está furado. Então, por exemplo, isso é igualzinho àquela pessoa. Não, ele está cheio de dinheiro. Eu vi ele com uma saca de dinheiro. Vai olhar, o dinheiro é todo falso. Tem muita gente com dinheiro falso. São riquíssimos, mas com cédulas falsas. Isso não adianta nada. O que adianta? A pessoa é falsa por quê? Ele é uma grande cabeça, mas em casa é um carrasco, bate na mulher, faz o diabo. Como é que é isso? Você está entendendo? Então, o Mater Pensene, nós temos que julgar com uma coisa e outra, porque nós somos complexos. Tem que examinar. Agora, gente, eu recomendaria a todos vocês, como meus amigos, sem exceção, a trabalhar um mês pensando no seu Mater Pensene, até distinguir. No início vocês vão quebrar a cara, vão ficar danados da vida, vão ter muitos enganos, mas vocês vão acabar chegando lá. Agora, isso eu sempre falava nos meus cursos aí de conscienciometria, tudo isso. Olha o seu Mater Pensene, observa bem, o que é o seu? Eu não posso estar falando qual o Mater Pensene das pessoas, porque eu não conheço as pessoas da intimidade. Então, tudo que eu falar é furado. É uma suposição, mas não corresponde à realidade da pessoa. Você está entendendo? Senão eu ia falar, né, que a maioria aqui tem um Mater Pensene intelectual, porque está todo mundo trabalhando comigo nesse sentido. Mas não é, está furado. Sei lá se está batendo a mulher em casa. Você está entendendo como é que é? Como é que fica? Ô Val, e o Mater Pensene, ele é intraconscienciologia. O megafoco é extraconscienciologia, mas o que pesquisa... Não, o megafoco também pode ser dentro do Mater Pensene, dentro da intra... O megafoco é em qualquer lugar que você vai mexer. Agora, esse megafoco que eu estou falando, ele está em contraposição ao sinônimo. Então, esse é o de fora. É o extraconscienciologia. Eu já não explicitei ali muito para não chamar que o povo é burro, né? Eles não vão fazer isso, porque senão começa a explicar demais, daí a pouco você pensa que a gente é burro? Tem que ter um limite nas explicações. E você pode diferenciar, assim, porque o Megatrafor e o Mater Pensene, eles, você falou que a maioria não está Esse aqui é o ideal. Tem que chegar um dia que eles se casam. Nesse dia a gente paga um doce de leite para a pessoa. Mas você pode, assim, caracterizar melhor? Porque, assim, o Mater Pensene seria tudo que a pessoa penseniza, as preocupações dela, tudo que ela pensa. Sempre tem. É aquele negócio. Ele tem dificuldade de entender isso. Tem o core. Qual é a essência? Qual o foco? Qual o locus? Qual o locus? Qual o megalocus? E o Megatrafor seria a reunião disso tudo? Não, o Megatrafor é aquela virtude maior da pessoa. Não, a virtude maior dela. Pensa, a virtude maior que a pessoa tem. A sua virtude maior, você quer saber? Você que eu conheço minha filha de criação, né? Qual que é a minha virtude maior? Cognição. Cognição? Você é boa para cognição. A inteligência. Você sempre foi boa. Perante os outros, assim, se salientava. Até hoje você ainda é. Cognição. Agora veja, cognição o que é? É o conhecimento e discernimento, para chegar no discernimento. Você caminha para isso. Geralmente você pondera muito, você vê o lado melhor, as suas saídas são sempre boas. Você não se deixa levar por emoção muito grande, você domina o processo. Então você tem uma autocognição violenta. Em certas coisas. Às vezes, quando você era mais boa, você nem pensava nisso, você nem tinha ideia disso. Você já agia assim. Você já era assim. É o tipo de ponderação seu. O tipo seu de ponderação. Isso é coisa séria. Tem que ponderar.
Não é todo mundo, nem, principalmente mulher, jovem, seja assim. Ela não era ponderada. Raramente a gente vê uma asseveração, aquilo que vocês gostam de falar hoje, tem uma palavra que gosta disso, é coisa nova, assertiva. Uma assertiva dela que você não esteja de acordo. Realmente ela está ali. É tanto que em matéria, por exemplo, de psicologia, se você fosse dar um consultório, você ia sair muito bem nisso. Mas é que também você ia melhorar a freguesia, a clientela. Daí a pouco não teria mais muitos pacientes, não. Iria outro. Mas aqueles antigos, você ia consertar todo mundo. Você está entendendo? Mas eu sempre pensei isso. Para que eu quero que ele rapidinho melhore e vá embora? Eu sempre pensei Tá assim. vendo? Eu nunca pensei em ficar lá segurando as pessoas. Não, quer ajudar para a pessoa crescer por ela. Agora, né? o problema é da cognição. Agora, a cognição racional, a sua. Entende? O conhecimento racional de certas coisas. Você pondera, tal. Agora, isso aí é que eu chamo aquela mulher que tem 20 anos e parece que tem 200 de experiência. Em parte dela sempre foi assim. Ela é ponderada. Raramente ela vai pelo pior, ou vai pelo excesso, ou vai pelo exagero. Ela. Quase sempre ela acerta mais. Então, isso aí tudo você tem que ponderar. Uma vez ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estou trabalhando demais. Você acha que eu devo continuar no holociclo? Eu falei assim, continua. Eu preciso de você aqui, que você normaliza meus processos. Mas, olha aí, depois disso, quanta coisa nós não fizemos esses anos todos. Uma outra coisa, ela sabia que eu viria para cá. Não falou nada para ninguém. Ela veio para cá antes de eu chegar. Instalou a vida dela aqui antes de mim. Presta atenção. Mais viva que um monte de gente aí que fica tudo enrolado, tudo quanto é jeito. E outra coisa, não vai dizer que ela não tem rolo, porque sempre teve rolo com a família, um monte de coisa. Então, ela superou isso tudo. Então, outra coisa, vários lugares onde todo mundo passou e, vamos dizer, caiu na casca de banana, ela passou por cima da casca de banana. Ela não caiu. Isso mostra. Uma outra coisa, os concursos que você passou também, você saiu bem todos eles. Entendeu? É cognição. Agora, eu vi isso nela muito pequeno. Agora, de vez em quando tinha que mexer na saúde dela, dava uns troços. Quando era jovem, mais na adolescência, tinha que puxar. Isso hoje já superou isso tudo. Você está entendendo, né? Sim. Agora, eu acho que você ainda não é aquela personalidade que eu conheço, não. Ainda tem que... Você é mais do que isso. Eu conheço o meu gado. Eu sou de Uberaba. A gente conhece o gado. Você está entendendo? Conhece toda a boiada, como é que é, a turma que está lá. Não, lá em Uberaba todo mundo é assim, não, eu conheço meu gado. Tudo eles falavam isso que eu aprendi, né? Eu vivi lá há 22 anos, né? Tinha que saber, né? Como é que é, conheço meu gado. Tá, e a relação desse megatrafó com o Mater Pensene? Pois é. Cadê seu livro? Agora você se vira. Cadê seu livro? Está faltando alguma coisa. Há uma prioridade ainda defasada. Sim, concordo. Agora, por exemplo, às vezes uma pessoa também faz o livro logo só para apresentar. Se de ponderar isso também, a gente não pode julgar só por isso. Tem que ver. Tanto de um lado quanto por outro, tem que defender todo mundo. Há os atenuantes e agravantes nisso. Você está entendendo? No caso dela, eu estou falando que eu conheço a peça. Eu nunca vi ela fazer uma besteira grande. A não ser uma vez que ela teve um namorado, que eu achei que o cara era físico. O nome era físico, você lembra dele? Mas eu falei assim, vem cá. Você está namorando um rapaz, eu vou fazer assistência? Entendeu? Mas eu falei para você que precisa, eu tive assistência. Isso não vai muito longe, eu já falei, não vai muito longe. Mas falou... olha, isso faz parte da adolescência. Né? Um que você falou que achava que tinha cara de ET? Mas vem cá, eu não tinha razão. Depois de muitos anos, eu tinha ou não tinha razão? Eu tinha, hoje então. E olha, a história é que eu tinha razão.
Você chegou a conhecer o rapaz da Penha. Eu queria voltar lá na pensionização. Como que a gente faz para mudar o bloco de pensionização quando alguma coisa te afeta? Por exemplo, você não estava preparado, aí você recebe uma bomba energética. Aí aquilo altera o seu padrão de A pensione. primeira coisa é você estar preparado. Você acabou de falar que não está preparado. Tem que preparar, acabou. Não interessa qual o tema. Não interessa o que vem pela frente, que bomba que vem. Você tem que estar preparado para qualquer tipo de bomba. Mas tudo bem, você já Inclusive recebeu, aquelas clusters, faz EV e aquela que resolve, cura. o negócio não resolve. Quando aí vamos supor, você já recebeu a bomba, você faz EV e o negócio não resolve. Não, insista. O que você... Para no lugar e fica uma hora trabalhando a sua energia que você limpa o ambiente. Tenha confiança no seu pulso, no seu tato, vontade, intenção. Você dá assim. Qualquer um vai. Gente, o micro-universo é seu. Ninguém tasca, ninguém entra. É impossível. Quem está ocupando esse espaço aí do seu corpo é você, do seu cérebro é você. Não pode ocupar. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é regra da física e de outras coisas mais. Então é bobagem. Tudo é por causa de influência. Você recebe a influência e se vitimiza. Isso é errado. Não pode. Tem lógica? Tem. Pensa nisso. Professor, a gente poderia comparar o Mater PCN predominante com a questão da invulgaridade? Não, você pode comparar com qualquer coisa que você tem. Agora, Qualquer coisa pode ser o Mater PCN predominante. Por exemplo, o do assassino. Qual que é o Mater PCN? A antifraternidade, a desafeição, um assassino. Agora, o cara que quer ser santo, qual o Mater PCN dele? É a santificação. Tem vários nomes para isso, né? Então, chama salvacionismo. Então, o negócio é salvacionismo. Agora, a análise... Eu aqui, por exemplo, eu falo muito para a pessoa melhorar, mas eu não sou nem da santidade, nem do salvacionismo. É tudo soco na cara e fratura exposta. Esclarecimento. Agora, a análise profunda desse Mater PCN predominante pode ajudar a pessoa a entender o seu nível de invulgaridade. Então, ela mesma vai ensinar a si mesma. Porque o maior professor nosso é sempre a gente. É o autodidatismo, o autodidaxia. E outra coisa, nós é que sabemos onde é que o sapato aperta. Não é o meu sapato, o Arlindo não sabe nada. O sapato dele eu também não sei nada. Sapato não, aquela bota que ele tem ali, ó, enorme. Quer dizer, eu não sei onde é que aperta. É ele que sabe. Agora também ele não sabe do meu sapato. Meu sapato aqui, ó, esse aqui até é novo, ó, até diferente. Você entendeu, né? Sim, entendi. Você poderia até fazer uma análise entre o Mater PCN predominante e a escala de prioridades evolutivas também, como o senhor coloca aqui na remissologia. Não, o Mater PCN você pode colocar em confronto com a maioria das coisas que você faz na sua vida e das realidades que você tem em torno de você e dentro de você. A coisa mais séria é isso no final. As realidades que você tem dentro e fora de você. O Mater PCN atinge isso tudo. Porque ele é a síntese disso. Tem lógica para você? Faz sentido? Na tabela item 16, quais são os melhores procedimentos para migrar da tendência ao ansiosismo para a retiliniaridade autopensênica? Está na página 8, a tabela Mater PCN predominante. O caso todo é o seguinte: tendência ao ansiosismo e retiliniaridade autopensênica. Olha, aqui seria bom a gente perguntar para algumas pessoas aqui que são especialistas nesse assunto. Quem é que quer falar alguma coisa? Quem é que tem a síndrome do ansiosismo? Esse aí pode falar. Você quer falar? Não. Como é que você passa para a retiliniaridade autopensênica? Tá certo? Mas aqui tem vários assim. Tá certo? O caminho é esse. Então, o processo todo primeiro, como dizem em inglês, calm down. Sabe como é que é? Take it easy. Slow. Vai devagar. Entendeu? Ó, como é que você fala? Menos. A primeira coisa também, uma coisa boa, que é lá do interior, que tal meio copo d'água com açúcar? Tem outros. Água de melissa,
O que mais tem? Água del Carmen, a minha mãe me dava água del Carmen. Pois é, água ele Tá vendo? Esse negócio vem desde da infância, quase Minha mãe sempre. me dava isso. Agora veja, quase sempre é muita energia que a pessoa tem. E às vezes a ansiedade também é um processo de liderança, é preciso examinar tudo isso. Então a primeira coisa que a gente recomenda aqui para essa pessoa é o seguinte: olha qual é a natureza, a característica, a estrutura da sua ansiedade. E vamos combater isso aí, pensenizando com lógica e racionalidade. Acabou. Mas primeiro tem que ver qual é a natureza da sua ansiedade. Qual a causa? Sempre tem alguma coisa que estimula ainda mais a pessoa a ter ansiedade. Então, devagar. Primeira coisa, não coma depressa. Eu vou falar umas coisas bem. Não coma depressa. Não fale rápido. Não fique esperando nada. Tudo que você fizer tem que ser na hora. Não crie expectativa de nada. Isso aí pode ajudar muito a pessoa. E o recolhimento também Pois é, o recolhimento. ajuda Agora, muito. não criar expectativa. Por exemplo, marcar uma coisa para amanhã às 5 horas da tarde. Não marque. Porque a pessoa pode dar um infarto até lá. Tem que ir com calma. Ué, de ansiedade. Vai chegar lá. Então, por exemplo, fazer prova. Quando a pessoa for fazer uma prova, está danada. Ela deve estudar 6 meses antes a matéria que vai fazer a prova. Para ela dominar aquilo totalmente. Porque senão, não há corpo que aguente. Acaba somatizando alguma coisa, vai criar alguma doença, algum desequilíbrio. Como saber se EV que estou fazendo é de fato EV ou é uma fantasia minha? Você deve, em primeiro lugar, insistir e ver se um amparador vai te dar inspiração. Se as coisas, por exemplo, você fez o EV e as coisas melhoraram em torno de você, já começa a ter uma luz no fim do túnel, já é uma esperança de que está havendo alguma coisa de energia, né? Então, olhe essas características. Quando você mexe na energia, você melhorou. Se deu ressaca, é porque tem assédio. O Mata Pensene pelo Mental Soma é a pedra de toque do vínculo com o amparador? Sim, não há dúvida. Não é o psicossoma, não. Você está certíssimo de perguntar. A pergunta está exata. Assina embaixo. É do seu filho essa aí. Essa pergunta. É do seu filho. Você vê que é o jeitão dele. Pela evoluciologia, qual a melhor associação Mata Pensene e Mega Traforma? Olha, é aquela que a pessoa trabalha dentro daquela linha de atividade dela. Então, por exemplo, ela tem uma profissão. Vamos supor que a pessoa tem uma profissão de medicina, tá certo? Então ela tem que ver lá dentro qual é a minha característica na medicina. Eu sou uma pessoa competente dentro da especialidade que eu exerço? Eu estudo e gosto de me atualizar dentro daquilo que eu faço na medicina? É por aí. Então ela vê, o meu Mata Pensene de assistencialidade é bom? Porque se eu tiver um Mata Pensene de assistencialidade dentro da medicina, a pessoa vai juntar a fome com a vontade de comer. Ela vai estar bem dentro. Então o Mata Pensene dela vai começar a casar. Eu estou falando isso da medicina porque a pessoa que perguntou é médica. Tá certo? Pode falar. Quando você coloca aqui na definição a questão do Mata Pensene, que ele é no atual nível evolutivo, eu estava pensando o seguinte: eu fiz uma avaliação e vi que tem muitas coisas, por exemplo, no campo da mental somática, que eu já consigo ter um domínio maior. Mas você tem alguns resquícios, né? Então, a gente acha que todo mundo se encontra mais ou menos nessa relação. Na né? transição. Nessa transição. É. Então, se existe essa transição, e você fala do contexto evolutivo, eu fiquei pensando, o meu Mata Pensene, por exemplo, lá desde quando eu era criança, no meu início nessa vida, ele tinha já uma característica, mas essa característica ela vai sendo modificada, à medida que você vai amadurecendo, ela vai tomando outras... Não, ainda não tinha maturidade para estudar o que era Mata Pensene. Uma pessoa que está ainda, vamos dizer, engatinhando, não tem Mata Pensene definido. Você começou a definir isso praticamente quando você veio para fora. Antes disso, você ainda está muito adolescente nas emoções, a sua ansiedade. Você é companheira da Laura. Era, né? Hoje não é mais tanto. Entende? Então, você veja. O processo de Mata Pensene, a gente tem que começar a falar agora com vocês. Que a turma está começando a ficar madura.
Eu não toquei nisso aqui nesses anos anteriores demais, não. Num curso ou outro, às vezes eu tocava no assunto. Mas agora não, nós já podemos trazer um verbete desse para estudar. Isso aqui é só para gente madura, senão ninguém vai entender isso. Então, E outra coisa, eu não vou falar nada aqui, mas quantos de vocês ainda não estão entendendo isso aqui? sim. Estão tendo dificuldade para abordar o processo. Estou falando alguma bobagem? Estou exagerado com alguma coisa? Marcelo, estou certo? Porque, por exemplo, Negócio é eu difícil. tenho procurado ver, professor Walter, que eu vejo essa convergência da nossa manifestação, essa coesão do que a gente pode manifestar em termos de atributos, em termos de ações, Isso. né? Eu estou procurando fazer essa convergência. Olha, Pra o isso- Mata Pensene é uma beleza porque ele é praticamente uma unidade mesmo de trabalho, de medida. Você pode fazer a mensuração geral através disso. O ideal para nós é o seguinte: você foi apresentado com uma pessoa, ele fala assim, Mata Pensene e tal. Isso seria o ideal. Nós íamos gostar muito dessa pessoa. Então, Entendeu como é que é? Agora tem que ser bem realista. então vamos colocar assim. Admitidos pela maioria do círculo de relações, todos os elementos do círculo de relações. Não, eles admitem, o Mata Pensene é esse. Então, para a gente poder 51%. construir, pelo que eu estou entendendo, professor Walter, você diz então que, quer dizer, precisa de você ter um nível de discernimento e, vamos dizer assim, uma certa, como é que eu vou falar, você precisa depurar algumas coisas para poder chegar nessa condição onde você começa a construir isso. Ter discernimento Para para poder chegar nisso. Por Sem isso que o isso Mata você não Pensene vai é ter- difícil, por isso que ele não falava nisso antes. O Mata Pensene é sério. Uma outra coisa, igual uma pergunta cretina para todo mundo, só para a gente ponderar para ver se vocês estão pensando. Vocês acham, cada um de vocês aqui, que quando vocês dessomarem o Mata Pensene vai mudar? Tem nada que ver comigo. Alguém reclamou. O aparelho reclamou. Alguém mexeu. É certo? Agora veja. Conforme a pessoa vai mudar e muito. Vai. Por exemplo, a pessoa terminou a vida dela dentro de um complexo óbvio. Quando ela recuperar os contos, ela vai ver que o Mata Pensene dela não era aquilo anterior. Não estou nem perguntando qual é, não interessa qual. O que vocês acham? Tem lógica? Tem lógica, ô Dulce? Mabel, tem? Sr. Valdo. Vocês estão começando a ver? Agora, ó, eu falei, faz aí falar na hora. Vai. Não é assim. Então, esses são ansiosos. Os que responderam. Quem é que respondeu? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é que tem de ansiedade em vocês? Professor. Claro. Professor. Você está entendendo? Prática é prática, coisa objetiva aqui, ó. Estou falando tudo óbvio. Mas, ó, você queria falar? Sr. Valdo, ontem o senhor respondeu para a Thaís uma questão do erro mental. Eu quero entender o seguinte, para a gente detectar e corrigir o erro mental, o primeiro passo seria identificar o primeiro PEN que você tem? Eu acho que às vezes não é bem isso, não. Tem que Não. fazer o primeiro 100, Primeiro, e depois o segundo N, e o terceiro é que seria o PEN. Porque geralmente, se tem erro, às vezes não é pensa bem. anterior. Eu estou falando no grosso, sabe? Grosso modo, é isso que eu estou falando. Mas é preciso ver o caso, né? Às vezes você está certo. Você está certo. Mas a maioria dos casos são assim, não. Tem que ver primeiro a emoção da pessoa. Que é onde desvia. A desviologia acontece mais por emoção, pela inexperiência. Professor, ainda há pouco respondeu para a Cristiane quando ela perguntou qual seria o Mater Pensene ligado àquele Megatrafar. A pergunta que você fez direto para ela foi assim: cadê seu livro? Tá? Megatrafor. Então, qual é seu livro? Aí eu fiquei pensando, será que a questão do Mater Pensene, o livro que a gente escreve, ele está dentro do livro, é aquilo lá? Uma ideia. Outra ideia. Depois agora que aí eu não entendi. Se quando a gente dessoma, a gente vai perder aquele Mater Pensene e depois vai adquirir outro. Aí eu não entendi, pode explicar melhor isso?
A primeira coisa, a maioria aqui, eu não estou dizendo a maioria, mas vamos dizer, um determinado percentual vai terminar no incomplexo. Sendo assim, aquele materpensene dela, às vezes, não é aquilo, porque ela... Não, o que vocês estão rindo? Qual o problema? Um pedaço, eu falei, um percentual. Agora, então, vamos pensar, um percentual. Agora, vamos pensar bem, eu estou explicando direito. Agora, então, vamos. A pessoa, por que ela chegou no complexo? Uma das coisas sérias é porque ela não teve recuperação dos cônscios, as unidades de lucidez da cabeça dela. Ela não está completa, não está inteiriça. Entendeu? Não houve uma completude íntima dela, então ela não fez a completude da programação existencial. Tem lógica isso? Agora veja, isso não quer dizer que a pessoa fracassou, não é? Certos incomplexos não são fracassos. Por quê? Em relação com o passado da pessoa, é uma vitória imensa. Isso ela vai ver depois que dessomar. A gente falar aqui complexo e incomplexo é uma coisa. Você falar depois que você dessomou como consegue é outra. Você está entendendo? E às vezes é melhor ver de lá e não ver daqui. Aparentemente parece que está tudo paradoxal, é esquisito, né? Mas não é não. Por quê? Devido o quê? Porque lá você vai ter pleno domínio da sua autoconsciencialidade. Eu posso pensar, então, que a gente tinha um materpensene aqui, alguma coisa para realizar se tivesse um complexo. Agora, ó, e aí, como não completou... Como a turma riu, agora vou dar uma barretada só para dar um tapé com luva de pelica em vocês. Vamos só pensar agora, só para chatear, né? Já que vocês estão querendo, vocês estão começando a querer fazer uns jogos mentais somados, vocês não aguentam. Eu falei primeiro, vou repetir tudo que aconteceu para todo mundo entender. Eu falei primeiro, por exemplo, aqui nós, uma boa parte, a maioria, depois assim, ó, um segmento. Agora não, eu vou falar o seguinte, mesmo aqueles que passaram com o complexo. E daí, vocês estão entendendo não? Vocês dessomaram com o complexo. Uma beleza, todo mundo batendo palma. Você não vai ficar satisfeito com aquilo, porque você vai recuperar. Fala assim, gente, eu sou mais que isso não é pequeno para mim. Valdo. Aí você vai ficar com a cara de paisagem, que é o que vocês deviam estar agora, porque riram de mim. Não, Valdo, eu... Tem lógica ou não tem? Mas eu tenho uma pergunta. Aqui, ó. Tem lógica? Levanta a mão quem é que acha que tem lógica aqui que eu acabei de falar. Valdo, mas a pergunta que eu vou fazer... Aqui, eu não estou levando isso na base de desaforo, mas de vez em quando tem que desafiar vocês, não tem? Não é desaforo, é desafio. Entendeu? Valdo, a gente ri de nervoso, mas é outra coisa. É verdade, eu acho que ela tem razão. Ela tem razão. É lógico que é, vamos ser sinceros. Mas a minha pergunta é outra. Você está dizendo assim, que muitos de nós não vai chegar ao completismo porque a gente não recuperou cons, não é isso? Pelo que eu entendi. No entanto, uns dias atrás, você disse assim também. Olha, vocês já recuperaram boa parte dos cons para aquilo que vocês já podem fazer. E eu concordo com isso. Eu acho que a gente já recuperou mais do que a gente poderia fazer, não é isso? Ou então, como é que é essa história? Não, já dá para fazer as coisas todas que vocês têm com mais autolucidez. Antes teriam dificuldade de interpretar, sabe, as realidades todas da programação essencial. Mas hoje eu acho que todo mundo aqui tem mais facilidade para isso. Agora, o pior é essa última asseveração, a minha assertiva, que é do como vocês gostam. Que é do completista. Mesmo aqueles que vão alcançar o completismo, vão chegar lá e vão ver que o materpensene dele é um pouquinho melhor que aquilo. Agora, o percentual eu não vou acrescentar. Pode ser 5%, 10% de melhoria. Já é muita coisa. Vocês têm que lembrar o seguinte, qualquer coisa que aumentar hoje de positividade em vocês, presta atenção. Estou falando para todo mundo aqui. Qualquer coisa que acrescentar já é muita coisa. Cada nível que vocês estão. Não é aquela Brastemp, ainda é Electrolux, mas reticência já é alguma coisa ponderável.
Entende? Razoável. Tem vários desses nomes de hábil. Vocês usam os que vocês quiserem em matéria de predicado e adjetivo, tá certo? Qualifique como você queira. Porque, Valdo, tem uma coisa que você falou que eu fiquei me questionando. Roberto, você está entendendo o que eu estou falando? Tem lógica isso? São 3 posições aí. A maioria que eu falei, que deram conta. Depois eu falei um segmento. Agora estou falando não. É todo mundo. A verdade é essa. Não tenha dúvida quanto a isso. No entanto, se a pessoa conseguiu recuperar lá X cons, seja eles quais forem, e ela conseguir colocar isso em prática da melhor maneira possível, ela vai, vamos dizer assim, ser mais realizada do que outra. Isso é óbvio. Isso é o óbvio, né? Mas esse percentual que a gente não recupera de cons que geram incompletismo, isso estava previsto naqueles 3% que você fala? Está dentro. Agora, o processo é que ele geralmente passa os 3%. Esse é o problema, né? Passa bem, né? Às vezes. Às vezes. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é muito desperdício, né? Muito esbanjamento. Está entendendo? Muita ociosidade. Ociosidade que eu estou falando, quer dizer, o trabalho ocioso. Não é que a pessoa não esteja trabalhando, ela está trabalhando. É dispersão. Mas a natureza daquele trabalho é ocioso. Entendeu? Há uma perda. Então é aquilo que eu chamo da perdologia. Então a perdologia nossa hoje ainda é muito assim, ponderável. É muito, vamos dizer, ensenizável. A gente sabe pensar mais. Você está entendendo? Ainda há muita perda. Agora, tudo por quê? Tem uma fase que eu vivo falando, retilinearidade do pensamento. Se colocar tudo na retilíneo, você vai entrar na cosmolínea e você vai acertar mais. Agora veja, o que é essa cosmolinearidade? É a da consciência livre, do serenão, do evoluciólogo, do desperto, da semiconsciência, do teleguiado, do amparador. Cada uma no nível. E aquilo vai melhorando. Nós temos que chegar nisso. Então, o cosmopolita e o cognopolita, o intermissivista, vamos entender, tem que começar a melhorar esse nível. Ele tem que dar um jeito. Agora, vocês estão começando a ver que rir melhor que rir por último? Nisso aí não tem uma lógica danada, não tem? Tem lógica? Não tem. Agora, por quê? Presta atenção. O problema todo é aquele percentual que faltou de discernimento evolutivo da pessoa. A hora que ela chega lá, passa para a segunda dessoma, ela expande a consciência, ela vai ver, gente, mas eu pensava mais do que isso. Ainda deixei um pedacinho, desperdicei. Por quê? Eu podia ter acrescentado isso, podia ter aperfeiçoado ali, podia ter feito alguma coisa. Olha, quantos anos eu fiz aquele toque, besteira. Por que é que eu não canalizei isso? Por que eu não aproveitei? Por que eu não vi a qualificação? Lembra daquele negócio do qualimétrico? Que eu já trouxe alguma coisa falando. É o qualimétrico. Ovaldo, dentro dessa perdologia, você acha que você pode falar algumas coisas que são na média da CCCI de perda ou não dá para generalizar assim? A perda maior que existe, a meu ver, é a falta de retilinearidade. Eu já falei isso aqui muitas vezes, hein? É a base. Você lembra de alguma coisa que eu tenho falado mais sobre isso? Mas eu quero dizer assim, ó. Higiene consciencial do nosso sistema agora. Vocês viram que eu coloquei higiene e falei sobre retilinearidade de pensamento junto com o Mata Pensene, né? Vocês até que escolheram bem. Vocês estão começando a ficar muito vivos. Mas ainda tem umas bobagens. Tem um verbete que eu não quero falar, porque senão eu faço boca de urna, que você já deixado passar aí, que besteira. Que é dentro dessa... Você tem uma ideia? Minha comissão. Estou falando é dos antigos. Você quer que eu leia para vocês saberem qual? Eu vou ler. Quem falar o correto, depois a gente dá um doce, né? Quem é que você dá? Você arranja um doce, dá para a pessoa. Então vamos. Deixa eu ler todos, hein? São 18. Amortização evolutiva.
consciência gráfica, culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislologia, matriz cultural, falaciologia, interesse transempresarial, mega omissão, meio certo, minimorex, tendência, primeira preocupação, recepção pós-dessomática, refinamento formal, vínculo consciencial. Então, qual que é? O que mais? Eu não ouvi ninguém falar. Não, agora já não vale mais, porque agora não tem mais nenhum. Vocês não falaram nada. É o meio certo. Meio certo é que essa condição. Aqui, você está de acordo? É o meio certo. O negócio ficou meio certo. Faltou um percentual. Vocês não viram isso. Eu esperava que isso fosse logo, porque a palavra não é muito usada, mas ela é correta. Tem dicionário, tem tudo. Agora, veja, ninguém escolheu isso aqui. Valdo. Todo mundo é tão certo. Aqui. Todo mundo se julga tão certo. Entende, Roberto? Gente, psicologia, né? Valdo. Agora, ó, com isso, eu não tenho nada que ver se vocês vão escolher esse verdete tamanho. O problema é de vocês. Eu não quis, eu quis evitar, como vocês querem. Agora veja, até o momento, vocês não acham que tem sua razão? Meio certo. Uma pessoa que vai para lá, que depois vê, ela não chega a ter uma, vamos dizer, uma melex, não é isso. Mas ela vai, pelo menos, chorar por o dedo, bola, chupar o dedo. Ninguém quer que... Né? Isso é o meio certo, é ou não é? Ela foi meio certa. Faltou uma parte. 50%, olha lá. É o 50-50. Faltou. Encontrou no meio do caminho. Agora veja, como ninguém falou nisso, esse eu estava esperando que fosse estudar primeiro. Para depois a gente pegar esse que nós já falamos. Você está entendendo? Eu encaminhei algumas coisas, de vez em quando eu ponho, mas eu não dou nada, o veio. Eu deixo que vocês vão estudar. Vocês já estão, de vez em quando, todo mundo já escolhe mais ou menos as coisas, mas... Valdo, você falou para a Cristiane, no começo da tertúlia, sobre a prioridade de fachada. De fachada. O que leva uma pessoa a fazer das suas prioridades um desfase, fora do tempo? Não, às vezes são as circunstâncias, é o meio ambiente, as companhias, o trabalho que está sendo desenvolvido, a fase preparatória da pessoa. Isso que eu estou falando dela lá foi na fase preparatória dela. Na fase preparatória, tudo acontece. É a fase instável. É a fase de terremoto, de tsunami, entende? Tremor de terra. Então, a pessoa vai para o acostamento, entra na estrada vicinal, aquela de chão batido, de poeira. Então, entra na poeira, não vê nada que está se passando. Isso é a fase preparatória. Agora, o que se passa? Uma boa parte aqui, hoje eu estou vendo aqui, tem muito pouca gente da Sindex. Não, tem bastante, Valdo. Não, eu não acho que tem. Tem, não, levanta a mão. Não, não é muito pouco. Era para ter mais. Como é que é? Lógico, como é que você fala? Todo dia devia ter 10 aqui da Sindex. Mas hoje tem mais. Mas precisam mais. Mas hoje tem mas mais do normal. Hoje nós não podemos falar mais nada disso. Nem você, nem eu. Sabe por quê, né? Cada online. Sei lá quantos tem. Então, ó, vocês aí, sim, ó. Não é a mesma coisa, tá? né? Sei lá. Eu não sei se... Aqui, eu devo fazer aqui, ó Leandro, é para aquela lá ou para essa aqui? Eu não sei qual. Essa aqui. Então, tá ok. Valdo. A sem carro, né? Essa aí é uma desculpa esfarraposa. Porque na minha terra, essa minha terra aqui, escuta, essa minha terra aqui tem ombos. Sabe o que é ombos? Gente. Tem gente de 50, tem gente de 60 anos que leva aqui caminhando. Valdo. Mas fala. Eu queria
Eu queria que você falasse a diferença, para entender melhor a Mater Pensene. Diferença de tendências, de gostos, de temperamento. Como é que é? Eu queria entender Tendências? a diferença de tendências, dos gostos da pessoa. O quê? Gosto. Gosto. Gosto pessoal. Temperamento e o Mega Trafor. Qual a relação disso com o Mater Pensene? O caso todo é o seguinte, vamos entender. Tendência é a índole, uma predisposição que a pessoa tem para alguma coisa. Gosto é aquilo que ela arranja as preferências dela. Uma tendência, por exemplo, às vezes pode ser muito diferente do gosto. Por exemplo, Ela tem uma tendência, por exemplo, às vezes profissional, de alto nível, positiva. E um gosto besta, de fumar, por exemplo. Você está entendendo? Isso é bobagem. Agora, outra coisa que você perguntou... Temperamento. O temperamento é aquilo que é a estrutura da personalidade, da intraconsciencialidade dela, do mundo intraconsciencial, ou aquele micro-universo consciencial. Isso aí só muda com o tempo. Mas é o bojo, é o arcabouço, é a estrutura. Agora, o mega pensene é aquilo que a pessoa tem que caracteriza ela. Agora, veja, mesmo a gente olhando de fora, a gente vai ver qual é o mater pensene dela. Ela, por exemplo, às vezes, ela quer melhorar isso tudo que ela tem, mas ainda não chegou lá. Então, o mater pensene dela é sub. Ainda está under. Ainda está por baixo, de baixo. Ainda não chegou lá, é sob. Por exemplo, entender assim, ó. Uma coisa é dizer que a pessoa tem a tendência a ser paciente, assim. Estaria certo? Não estaria. Ser paciente, geralmente, não. Ou Ou ela é ou não é. Tá, é um trafora. Então. Ela é paciente até que ponto? Tá. Não tem esse negócio não é de temperamento, por exemplo. Tendência, por exemplo, é da pessoa que já aí não é paciente. É aquela pessoa que do deixa disso. Tá. Então ela calma, etc. Então ela contemporiza. Isso é mais temperamento. É uma tendência também. Uma tendência também. Se de ver. Tá. Às vezes pode ser trafora e às vezes pode ser trafora, depende. Há uma porção de reações da pessoa que pode ser uma coisa ou outra, depende do contexto. Não é isso também? O negócio é mais sério, é mais embaixo, mais complexo. Esse negócio de contemporizar, eu vou contemporizar com a ditadura? Tá certo? É mais ou menos. Complementando um pouco essa pergunta do Gabriel também, e aquela que o Loche havia feito da antonimologia, né? Sim. Interesse pessoal predominante, mega foco pessoal e holopensene pessoal, não é exatamente o que o senhor quer dizer com o mater pensene. Lógico que não. Sim, mas o interesse pessoal, ele é exatamente o que seria? O interesse pessoal não está... Escuta, estou te mostrando que são as realidades que tem. O mater pensene tem que ser bem específico. Escuta, vou repetir o que eu falei com o Lógico. Mega pensene pessoal predominante, mega foco. Vamos supor mega foco. Mega foco, a pessoa está fazendo uma grande trabalho para fazer, por exemplo, um livro dela. Então, a pesquisa enorme, é o mega foco que ela tem, durante 5 anos ela vai trabalhar com aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o mater pensene dela. Ela era artista, ela agora está querendo ser pesquisadora. Agora aqui, interesse pessoal predominante. Ele está com um interesse enorme, porque ainda não tem um pé de meia, ele está só pensando em dinheiro, o tempo todo o interesse dele é esse. Isso não é o mater pensene dele. O mater pensene dessa pessoa, que ele quer alcançar, é se sair bem com a Proex. Então ele nem está pensando nisso. Tem muita gente aqui que ainda está na fase preparatória. Pensa nisso. Então não tem nada a ver com isso. Nós queremos dizer aqui que um é antônimo do outro. Não, agora ficou nesses dois programas. E o holopensene pessoal predominante? O holopensene é aquele ambiente, a atmosfera da pessoa. Por exemplo, tem pessoa que quer ser cientista. Você vai na casa dela, é tudo só de arte. Ela ainda não chegou lá. Não conjumina nada. Está tudo assim, um para cá, outro para lá. Não dá. Entende? Por quê? Ela ainda está muito enrolada com os processos de arte. Ela teve 50 vidas com arte. De uma hora para outra, ela chega aqui e quer mudar, colocar racionalidade em tudo, é um problemão. Falta técnica. Isso é pouco a pouco. Por exemplo, muitas dessas pessoas vão dessomar e ver aquele percentual do mater pensene que faltou. A arte fez, entende? Ficou carcomida a vida. Subrepticiamente, segurou tudo. O mater pensene, então, tem a ver com a paraprocedência fortemente da pessoa. Não, mater pensene tem que ver com tudo. Esquece o resto.
Tudo. Tudo que você falar aí tem que ter alguma coisa com o Mater Pensene. Ele é a síntese da sua pessoa. Não, ó, já é a terceira pergunta que você fala, a mesma coisa. Você mudou só os termos. Uma coisa você ainda não entendeu o que eu falei. Não, mas é tradicional. Mater Pensene diz respeito a tudo que é seu e aos seus interesses, tudo que você tem. É a síntese da sua pessoa. Acabou. Daqui a pouco você vai falar, o que o Mater Pensene tem com sorvete? Aí eu falo assim, o que tem que ver com a mandioca? E por aí nós vamos, né? Nós vamos longe disso. Hein? Até um certo ponto você pode falar que esse é o cartão de visita real dela. É o Mater Pensene. Por exemplo, chegou uma pessoa aí, você pode confiar nela nisso. Por exemplo, chega o Roberto que está aí atrás de você. Ele chegou, eu posso falar para ele, olha aqui, como é que está o meu contexto? Eu confio nele nisso. Até um certo ponto ele tem já o Mater Pensene comigo, dentro dessa situação de forma, de contexto, de português, de redação, até de gramática. Você entendeu? Mas isso não é talvez o trabalho dele. De saber dele o que é. Para mim, cada um aqui tem um Mater Pensene específico. Aqueles que trabalham mais comigo. Por exemplo, eu falei aqui da Laura, né? Ela falou que ela é ansiosa, mas ela, para mim, é uma grande administradora. Fora de série. Nós temos que pensar nisso. Por aí vai. É a administração. Isso é que eu vejo, mas isso não é tudo. Preciso de ver. Tá certo? Por exemplo, eu vou falar do Roberto. Uma coisa que eu vivo falando nele, que eu estigmatizei ele, é com a cosmovisão, cosmofisiologia. É ou não é? Outra que eu estigmatizei, aqui, ó, meu dedo no nariz, é a etimologia da Mabel. Outra que eu estigmatizei, olha lá, ó, com a paradireitologia. Ela está carregando esse peso nas costas. Não é fácil. É ou não é? Mas ela se sente bem. Sai dessa. Tem gente masoquista na vida. É assim. Vocês estão começando a entender isso. O Loche, você quer que fale do Loche? Não, o Loche é ótimo. É ótimo. Mas não é para isso que vocês estão pensando. Para engraxar sapato. Ele é bom, tá beleza? Cada um tem o seu. Eu estou com um pouco de dificuldade de entender bem o Mater Pensene. Eu estou percebendo que ele é uma coisa bem flexível, diferente do temperamento, que é uma coisa mais fixa, e que em cada contexto ele pode mudar. Aqui, temperamento é uma coisa global. Mater Pensene é específico. Tá, e como você está falando, para mim essa pessoa tem esse Mater Pensene, essa pessoa tem outro. Não, tem no Mater contexto Pensene, é um Mater Pensene. Mas isso outro... é um predicado, uma virtude, um mega trapó que eu estou mostrando. Isso está caminhando para o Mater Pensene dessas pessoas. Você sabe como é que elas vão materializar essas coisas? Qual que é realmente a proex de cada um? Será que vai ter relação com isso? Isso que eu queria Será que o perguntar Roberto, o Mater Pensene dele, vai ter uma obra-prima que é o livro dele? Será que ela vai escrever uma obra-prima sobre administração? Tá. Será que o dele vai ser sobre proex? Por incrível que pareça, que é uma coisa tão difícil para ele. Então, assim, Será que ela vai escrever um livro sobre paradireito? Será que o Roberto vai fazer uma obra-prima sobre a cosmofisiologia? Como é que é? Então, assim, na preparação da nossa ProEx, como é que entra esse elemento Mater Pensene para a preparação? Como você falou, uma pessoa pode ter um Mater Pensene de ser um artista. Não, geralmente, e na preparação da ProEx, como que tem isso... que haver uma reforma. Todo mundo aqui não é mais a vida que passou. Você está entendendo ou não? Então, por exemplo, ninguém aí vai repetir a vida que passou. Tudo tem que acrescentar alguma coisa. O curso intensivo veio para fazer esse acréscimo. Ele dá as coordenadas para a pessoa modificar aquilo que houve antes. Tem pessoa que ainda não saiu do passado. É um antepassado de si mesmo. Esses nós não temos aqui, são poucos aqui. Tem assim, algum percentual, né? Tem um percentual de gente com algum pequeno percentual de antepassadismo, né? É a passadologia, mas é pouco, é mínimo. Sim. Professor,
Quero que o senhor explique um pouco mais a relação do Mater Pensene, do Megatrafor e a especialidade proexológica, que eu não estou entendendo muito bem. Por Não, questões de Olopensene... quem está na preparação ainda está muito jejum, né? Está só começando. É inexperiente, é novato. Tem que ver com o tempo. A hora que você chegar com 50 anos, Pedro, nós voltamos a falar. Falta algum tempo. Até lá, vai ver, né? Você tem muito tempo ainda. Tem muita coisa. Sim. Na tabela, no item 15, a relação TACOM e TARES. Quando há a tendência para a TACOM, eu posso afirmar que o Mater Pensene é apenas de consolação ou que outros... Não, que aí que quase outros... sempre TACOM diz respeito à arte. É gente da arte. É da religião. É da maternidade. Tudo é TACOM. Terrível, né? É duro, né, quando a gente mostra a verdade com o realismo total que nós procuramos mostrar na Conscienciologia. É terrível. As mães todas estão envolvidas nisso. Todo mundo que é de religião está envolvido nisso. E todo mundo que é da arte, de modo geral. Não adianta querer dar exceção, querer defender, não resolve. Discernimento é discernimento, lógica é lógica, raciocínio é raciocínio, razão é razão. Isso é terrível. Agora, vocês vão chegar e falar, não, mas toda regra tem exceção. Ó, te vira, fica com a vovozinha. Agora, de modo geral, a tese é essa. É muito difícil ser removida, ou demovida, ou usurpada. Tem lógica? Se você acha que não tem lógica, pensa bem. Roberto. Professor, quando o senhor comentou que após a dessoma a pessoa pode perceber que o Mater Pensene estava fora, estava errado. Ainda estava um pouquinho... Um pouquinho, ou então quem dessomou em Melex estava muito. Um pouquinho. Mas quem dessomou em Melex pode até estar muito, né? Não. Quem dessomou em Melex não vai ter... Em Melex não, em Melim. Melim. Quem dessomou em Melim poderia estar muito já. Deve ser bem maior. Então, isso dá para dizer que a pessoa pode ter um Mater Pensene, vamos dizer assim, consciente e outro inconsciente, usando essa palavra? Não, a maioria nunca pensou nisso. Certo. É aqui que vocês estão começando então, a pensar mas nisso. Pensa bem, se ela tinha um Mater Pensene que estava desviado, por exemplo, ela tinha um esses consciente. Grandes vultos aí do caminho da lógica. Se eles pensassem o que é Mater Pensene, todo mundo ia mudar o que eles fizeram. Um monte deles teria que mudar. Professor? Mesmo aquele que eu considero que é o maior intelectual, ele ia pegar o que era o prioritário. Então, o Mater Pensene é errado. Falta prioridade perante o autodiscernimento da pessoa. Sim. Então tem o Mater Pensene e o pseudo Mater Pensene, que é aquilo que ela achou que era. É aquele que ela recuperou o percentual. Daquele contexto evolutivo dela. Agora, de qualquer maneira, ele é superior ao anterior, da vida anterior. Sempre é. No dia que nós estamos aqui, ninguém vai chegar sem algum saldinho. Olha bem, não é salgadinho, não. Saldinho. Todo mundo vai ter. Agora, o que eu quero é que vocês tenham saldões. Entende? Esse é... Na mesma linha do que o Roberto perguntou, tem relação a essa defasagem do Mater Pensene com o tempo de intermissão no curso intermissivo? Por exemplo, alguém que fica mais tempo preparando melhor vai conseguir trazer? Você tem que ver o prolongado. Pode ser positivo, pode ser negativo. Eu falei positivo. Você tem que perguntar se é positivo, se era produtivo, se dizer por quê. Se ele for produtivo... Quase sempre ele é produtivo para preparar a próxima vida. Então o negócio é mais exigente. Era o que eu ia perguntar. É uma vida mais difícil que a pessoa vai ter. Mas a defasagem tende a ser menor, então, se a pessoa fixou isso mais no curso intermissivo. A defasagem de Mater Pensene. Não, é muito pior, né? Se ela desviou, depois de ter mais trabalho anterior, ela se preparou mais. Teve pré-requisitos maiores. Sim. E ela errou, o percentual é maior. Errou, que eu estou falando assim, por omissão. Entende? Eu queria perguntar se esse período maior... Agora, a pessoa, quando é assim, ela logo vai ver o processo da Morex. A Morex é uma beleza. Ela diagnostica.
Morex é diagnóstico. Entendeu? Muito Professor. bom, muito positivo. Eu vou tentar fazer minha pergunta porque ela seja útil, tá? Mas tá difícil. Você falou que... Você falou que muitas vezes não é que a pessoa não está fazendo nada, mas que ela está fazendo trabalho ocioso, que seria aquilo que não é prioritário dentro do Mater Pensene dela. Mas assim, eu vejo que a ansiedade e polivalência são duas coisas que podem contribuir para que essa pessoa ela faça mais trabalho ocioso e tenha mais dificuldade outra coisa também é palmas, aplausos. Mas o que seria assim, a linha que ajuda para que a pessoa veja aquilo que é trabalho, mas que não é mais aquilo que tem que fazer? E o que seria mais... Às vezes a pessoa tem que fazer uma que dá menos aplauso, mais em silêncio. E ela às vezes não quer isso. O passado dela já vinha tudo na base da arquibancada, do proscênio, da ribalta. E ela tem dificuldade com isso. Entende? O Val. Vai falar. Pediu para quando tivesse alguma coisa de curso, né, que tivesse relação com... Isso, para falar. Como algumas pessoas estão perguntando essa questão de ProEx e tal, nós vamos ter agora, dia 19 e 20, né, sem ser nesse final de semana no outro, o curso de identificação das diretrizes da ProEx, onde um pouco está sendo discutido aqui, vai ser discutido lá, justamente para ajudar as pessoas a refletirem mais sobre a sua linha básica, linha mestra, especialidade. Leve as suas questões sobre Mater Pensene para eles, ó. Toca em cima. A ideia é essa, eu acho que vale a pena. 19 e 20 no discernimento. Tá? Agora eu vou responder aqui, gente, que ainda tem aqui. Hoje tem um monte de questões, sabe? Um pouco mais aqui, mais 6. Se mesmo chegando ao complexo, a pessoa pode chegar depois à conclusão de que está aquém do que poderia fazer, isso significa que o que foi planejado fazer foi, digamos assim, bastante prudente. Não. Sempre tem prudência, mas é dentro daquilo que a pessoa aguenta. Se colocasse uma programação de vida superior às forças e ao fôlego da pessoa, ela pode dar um tiro na cabeça. E isso não acontece. Certa vez, quando perguntei sobre a técnica de identificação do Megatrafor, o senhor me indicou a seguinte pergunta: o que você fez na vida que deu certo? Cheguei à conclusão óbvia que na vida temos inúmeros acertos e erros. Ah, sim, isso é óbvio. Poderia esclarecer melhor essa pergunta? Qual seria o campo de atuação? Vamos fazer a síntese dos acertos do Estado para chegar ao Megatrafor sem cair na polivalência. O problema todo é o seguinte: pegue aquele Megatrafor que vai ajudar você na constituição da Mega Gescom, ou seja, da obra-prima da sua vida. Vê se ele está dentro da linha da sua obra-prima. Se estiver, você fica com ele. Se não estiver, você arranja outro. Isso, você não vai ter erro se fizer isso. É o grosso da história, mas vale a pena. Eu não sei se você entendeu, que você não está aqui para responder, já não sabe. Mas veja bem, olhe se o seu Megatrafor, dentro de toda a sua versatilidade, se ele está bem dentro da diretriz básica da sua programação existencial para chegar no complexo. Se não estiver, mude. Qual a melhor saída cosmoética quando o nosso Mater Pensene mais positivo de assistência e força presencial incomodam ou mesmo perturbam consciência e consciência com quem temos de conviver e assistir? A primeira coisa é não se projetar demais. Se exponha menos e faça mais caladinha. Então, ele vai caminhar como um Megatrafor da pessoa. Então, veja, vamos pensar bem. O processo da versatilidade ou da polivalência pode ser uma dispersividade, mas pode ser também o abertismo consciencial produtivo. Então, veja, a sua polivalência é do abertismo ou é da dispersão? Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Eu já falei que a maioria aqui
como todo mundo é cacique, vocês são polivalentes. E o próprio curso intermissivo ajuda na polivalência. Agora, o Mater Pensene do projetor lúcido será diferente do Mater Pensene quando consciente? Olha, aí depende, o projetor lúcido, o que ele está fazendo? Se ele, por exemplo, ele trabalha como projetor, fazendo a interassistencialidade, ele possivelmente vai continuar desse jeito. Mas tem uma pergunta cretina mais séria que ele deve fazer para si mesmo. A pergunta é essa: eu era assim antes de ressomar? Que assim ele vai pegar o passado dele, o passado, o presente e o futuro imediato. Ele vai ver como é que ele é. Se ele fazia assistência antes, ele tem que ser nessa, e ele vai ser depois. Que a assistência vai chegar ao nível que é de todo mundo. Todo mundo vai nivelar por cima através da interassistencialidade. Está claro isso? Isso é um resumo de tudo que nós estamos discutindo aqui hoje. Todo mundo está caminhando para nivelar por cima através da interassistenciologia. Não tem jeito de fugir disso. Todo mundo tem que ser interassistente. Todo mundo tem que acabar sendo mini peça dentro de um macromecanismo. Eu desejo que a mini peça de todo mundo aqui seja bem forte. Strong profile. É isso? Strong profile. Como desenvolver mais o Mater Pensene do completismo e da acabativa? Olha, aí é ver a pessoa, o que ela tem e qual é o próximo passo a dar, ou os próximos passos a dar. Nesse caso aqui, ver a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Como é que é? Seria bom você, que é da Invex, ir visitar o Loche, lá na Apex. Aí o Loche vai te dar uma recomendação técnica, ou seja, uma consulta grátis, com uma receita também grátis. E você mostra onde é que ele arranja a farmácia, tá certo? Aproveitar, nós temos também um serviço de apoio que é gratuito. Quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente, toda semana um horário só para atender gratuitamente. Lá no discernimento também. O Serviço de Apoio Existencial, CEAPEX. 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 Parece aquele remédio que eu conheço, só APEX. Tem o Mater Pensene da parceria, mas não vejo espaço para desenvolver isso na conscienciologia. Por favor, comente. Olha, Mater Pensene da parceria, que a pessoa acha que tem, mas não vê espaço. Depende da parceria que você está querendo com esse Mater Pensene. Por exemplo, aqui na conscienciologia não dá se for sobre tabagismo, cachaçinha, pinga, né, que você gosta de falar, pinga, que mais? Riscomania, tem mais outras coisas. Tóxico, contrabando de Cidade Leste, etc. Então, isso aqui não tem ambiente. Eu acho que o seu Mater Pensene deve ser uma coisa diferente. Agora, vamos examinar essa parceria com calma e qualquer coisa, se ela for positiva, traz que eu vou falar aqui para arranjar um parceiro para você, ou parceira, não sei o que, né? Porque nós já temos 75 ECs, não é isso? Empresas, não é isso? São 75. Vamos ver o que aparece mais uma aí. Eu não sei aqui se essa parceria que está falando, se é comercial ou se é de duplologia. Se for, está difícil. Aí nessa eu não posso estar entrando muito. Como lidar com o Mater Pensene de uma família de sua origem, que é a economia porca? Eles sempre rotulam você como gastador e desperdiçador. Olha, aí é um problema de família que eu acho que seria bom entrar um interventor para saber quem está certo. A família toda está errada e você que está certo. Eu, de fora, não posso falar nada. Eu, numa condição dessa, já existia o Salomão, que tinha lá o direito salomônico há muitos anos. Eu apelo para Salomão. Tá certo? Pelo que pude entender até agora, a pessoa com curso intensivo que está na fase de preparação está formando e consolidando o Mater Pensene pessoal. É isso? Perfeito. Nesse contexto, a postura da pessoa seria mais escolher do que descobrir o Mater Pensene que ela quer fixar nessa vida humana? Não. O melhor nessa altura dos acontecimentos
não é só escolher, não. Ela vê o que ela tem disponível. Quer dizer, quais são os potenciais ou potencialidades do desempenho pessoal dela. O que ela tem, vamos dizer, de predicado, de virtude, de boa tendência, de capacidade. Em inglês se chama skill. O que é que você tem de skill? Então, qual que é aquele mérito? O que é o talento, o seu dom, a sua capacidade pessoal? É isso que é a primeira coisa aqui que a gente tem que pensar para ver o que você vai escolher. Eu acho isso mais importante. Poderia explicar o que se passa quando os amparadores conduzem tudo para um caminho e de repente eles vêm e puxam o nosso tapete? Esse está ruim, essa está. Isso seria porque esse caminho seria usado para conduzir as coisas para um caminho melhor em função da nossa proex? Escuta, amparador não puxa tapete de ninguém. Isso é assédio. Isso é outra coisa. Agora, outra coisa. Às vezes, o amparador pode ter chegado e falado uma sugestão. Deixa disso que não vai dar certo. Por quê? Ele está evitando, está fazendo nisso uma vacina, uma prevenção, uma profilaxia. Agora, puxar tapete, ele não vai puxar tapete de ninguém, senão que amparador é esse? Na minha terra, os amparadores não fazem isso. Isso aí é guia cego ou qualquer coisa nesse sentido, mas não é. Não se puxa tapete. Agora, mostrar que a pessoa às vezes está errada num caminho e eles indicar para seguir outro, isso é normal dentro do processo do amparo de função. Né? Eu quero dizer para vocês que até agora nós tivemos 22 questões hoje. O teto nosso é 24. Ah, tem mais uma. Então está chegando perto. Que dia que é hoje? Hoje é uma quarta-feira, não era dia para ter tanta pergunta. Isso é porque ontem não funcionou. A turma está ávida. Os ansiosos. É o tema, né? Professor Val. Na página 6. Sim. Página 6, item 3, detalhismo. Na tecnologia, o senhor fala a técnica da autopensionização a partir do PEN. A pergunta é o seguinte: como fica a recepção do PEN quanto à parafisiologia quando o cérebro está lesado? Não, se está lesado, a coisa toda dá para trás. Mas houve a emissão do mental soma, passou pelo psicossoma. A melhor quer coisa dizer, que a pessoa faz é fazer registro para o papel, ela passar o cérebro para o papel. Para a memória, as coisas todas começar a melhorar no papel. Ela registrar tudo. Às vezes aí é a salvaguarda. Ela tem que fazer uma medicação. Tem que trabalhar com isso. A medicação principal nisso é o registro. Registrar. Quando o senhor fala também naqueles traços faltantes que ficam após a dessoma, que a consim, se tornando consciex, ela se depara com uma defasagem, isso também pode ter a ver com o mecanismo cerebral dela, quanto à emissão de PEN? Sempre tem relação com o cérebro. Ou a favor, ou contra, ou mais ou menos, sempre tem, porque o cérebro é que funciona aqui, né? Agora, precisa de ver o que é. Processo, você está falando aí, o problema do distúrbio, da perturbação. É um problema patológico, uma doença, uma moléstia. Todo mundo tem. Agora, as moléstias e as doenças, elas ocorrem sem prejudicar o encaminhamento da vida da pessoa. Porque isso tudo já é previsto dentro da programação existencial. As proex todas já foram vistas, as doenças possíveis que a pessoa vai ter. O senhor ontem falou muito, né, que nós ressomamos aqui, muitos de nós com, digamos assim, incompletos, né, com defeito de fábrica, digamos assim. Então, essa autossuperação, até na autopensionização, superando todas essas defasagens, pode ser feita através de todo o esforço evolutivo, Pode né? não, então uma prova disso, né? A Max Morex, a Max Proex. Uma pessoa pode, com toda essa preparação que houve, o planejamento antecipado, grandão, adredemente preparado, em minúcias,
ele pode superar isso tudo. Então, tem que levar isso em consideração. Logicamente que vai ser em dobro da pessoa que tem... Não, eu não sei se é em dobro, ou triplo, ou a metade, ou 10%. Eu tenho que ver lá. Mas tem que esforçar mais, né, professor? Obrigada, professor. Quando você respondeu que o Mater Pensene está em tudo, foi para dizer que o Mater Pensene está implícito em todas as nossas manifestações? Uma pessoa pode ter mais de um Mater Pensene? Não. Aí já seria um Mater Pensene secundário, um outro. Mas agora, vamos pensar bem. Mater Pensene é o jeito de você se manifestar como consciência principal. A mãe de todos os jeitos de você pensar. Isso é que é o Mater Pensene. Mater quer dizer mãe. É o essencial. Então, por exemplo, qual é o essencial seu? Valdo. Então, vocês observam, o meu essencial aqui, quando eu estou com vocês, qual é? É o debate. Debate visando o quê? Consciência. Dentro da consciência, o que é mais? Mais que nós pesquisamos aqui é evolução. Evoluciologia. Por aí vocês vão, ó. Eu estou picotando o meu Mater Pensene. Vocês vão falar, não, o seu Mater Pensene é da conscienciologia. Sim, mas atualmente aqui não. Aqui eu estou trabalhando com outra coisa. É uma especialidade da conscienciologia. Primeiro, comunicologia. Se eu chegar aqui e olhar para vocês, minha comunicação vai ser menor. Mas dentro disso que você falou, é o Mater Pensene que sustenta o temperamento da pessoa? Até um certo ponto é tudo, ele sustenta tudo. Sustenta tudo. Não é só isso, veja bem. Você falou temperamento, mas não é isso. Decisões, escolhas, preferências, favoritismos. O que a pessoa quer? Tudo é o Mater Pensene, que deriva dali. Ele influi em tudo. Pequeno ou grande, está sempre influindo. Que é a base. Ô Valdo, mas qual é a diferença? Você lembra que eu falava para você? Assim, ó, você tem uma comunicação muito grande, mas você tem que restringir. Porque você, às vezes, é excessiva. Para muitos aqui, eu falei tudo que era excesso que eu vi, em várias áreas. Até para ele aí, eu andei falando sobre os excessos dele. Agora, veja, a pessoa exorbita, ela passa da conta. Você sabe, uma bondade excessiva pode dar um estupro evolutivo. Entende? O negócio como é que é sério. Agora, você não fala aqui da relação do Mater Pensene com a intenção. Não, mas eles estão ali, não estão? Isso aí é a pessoa que vai ver. Mas eu não falo também do autocritério, a autopriorização. A pessoa que vai escolher, não tem tanta coisa. Já vê ali, ó. Olha lá. Mas uma coisa está muito próxima da outra, não está, Valdo? Tudo não. Tudo. Aquela tabela é só eu que chamo a atenção para ela. Vocês sempre esquecem dela. Eu não sei por que a turma esquece da tabela. Vocês não entendem? Gente, é a maior que tem. Vocês já notaram que ela é a maior de todas? Olha lá. Maior, mais óbvia. Não, não sei. Talvez colocar na porta, né? Talvez ali. Como sair do Mater Pensene cerebelar e ir para o Mater Pensene mental somático sem cair na linha de teoricão e sem pragmática? Suando sangue. Começa a trabalhar mais, transpire mais, que você vai ver que mesmo aí nesse livro tem caminhos mais elevados, melhores e prioritários. Isso aí vai melhorar você. Você vai deixar de ser teoricão e vai ficar naquilo que nós chamamos as duas coisas. Você vai usar a verbaciologia, quer dizer, só vai falar depois que construir, e vai usar a teaticologia. Você vai fazer mais vivência do que teoria. Então, com isso, você vai melhorar. Olha, nós empatamos as perguntas. Ainda tem mais um, então hoje bateu o recorde. Está vendo? Isso aí é culpa de vocês. Aí. Aqui, a sua Você direita. fica agitando o pensamento, dá nisso. Podia fazer uma relação do Mater Pensene com o Código Pessoal de Valores? O Código Pessoal de Valores quase sempre diz respeito àquela manutenção equilibrada da pessoa. Aquilo que ela se sente bem por ali. Isso aí, às vezes, tem relação mais direta ou indireta com a situação. É aquilo que eu falei, por exemplo, uma pessoa está pensando, ela não tem pé de meia, ela quer arranjar o pé de meia. Então ela tem que pensar na história. Esse pé de meia, temporariamente, não é bem o Mater Pensene dela. Entende?
Isso tem que ser levado em consideração. Em que momento esse Mater Pensene ele começa a ficar mais contínuo e menos sujeito a essas mudanças? Por exemplo, ora no intrafísico um, no extrafísico outro. A primeira coisa tem que chegar na dispersidade. Por quê? Não tem lógica para você? Tem, pela recuperação de cônjuges. Devido à influência. A hora que acaba a influência externa, negativa, que a pessoa pode anular, neutralizar isso, ela fica mais firme, as coisas são mais corretas, ela se organiza melhor, ela tem, entende, método, autodisciplina, tudo isso melhora. E aquilo é o seguinte, uma coisa puxa a outra. Então, começa a dar um autoestímulo, uma automotivação enorme, devido aos resultados imediatos. Ela sabe o que vai fazer e aquilo é ponto passivo. Vai dar resultado. O negócio vem ali, o resultado vem para a mão. Ela fica muito estimulada. E mais uma pergunta. É por isso que o senhor sempre tem essa forma de apresentação? É para fixar Mater Pensene? Né? Eu criei um tipo de propósito há muitos anos. Inclusive no E outra coisa, observe esse tipo, o povo não entende bem isso. Eles acham que eu sou um guru, que não sei o quê. Vão examinar que não tem nada a ver com isso. Mas o problema é esse. Aqui, ó, me mantém o processo da energia do Larim Chakra. Eu estou com 76 anos, gente. Eu estou falando aqui para vocês sem parar. E eu tenho hipertensão faz 48 anos. Isso é fora de série. Eu sei disso por causa de medicina. Não preciso perguntar para ninguém. Então, como é que eu consigo isso? Em parte, é o processo de manter meu corpo rígido dentro dessa condição. Agora, o branco. O que é o preto e o que é o branco? Preto é a reunião de tudo quanto é cor. O branco seria... isso depende da ciência que você vai estudar. Mas, entende? Mas o certo é isso. Mas o branco seria a ausência. É uma tendência de ser a ausência de cor. Então, por exemplo, eu não quero chamar atenção para cores. Eu quero chamar atenção, pelo menos, para a minha consciência que está aqui. Pelo menos para as janelas da alma, que são os olhos. De olho na pessoa. Então, isso fixa uma condição para o povo não perder tempo comigo com excrescência, com moldura. Então já sabe que eu sou assim, ninguém vai perder tempo. Não, você não pode chegar para mim e falar, mas que beleza que está sua roupa azul hoje, porque a minha é sempre branca. Ninguém perde tempo comigo. Você está entendendo como é que é? E eu já sei o meu jeito, o modo que eu sou. Eu não vou mudar com a situação. Está vendo? Então, a partir disso, isso faz parte da retilinearidade do pensamento. Agora, uma coisa. Tem gente que chega para mim e fala assim, você não tem muita criatividade, né? Você está sempre de branco. Veja só a mentalidade. Dá uma pena. O que você falar com a pessoa? Ela não entendeu nada. Nem sabe nada. Mas assim, ó, tem um monte de considerações se eu for olhar. Isso me cria problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, a hora que eu chego de branco, conforme aqueles que têm lugar que são muito racistas, os pretos são contra mim, porque eu estou todo de branco. Aí eu falo assim, ó, da outra vez que você me encontrar, você vai me encontrar todo de preto. Eu vou ser os homens de preto do filme. Eu falei, não é bobagem. Cor não leva a nada. E outra coisa, eu falei para ele, não, eu não sou preto, nem sou branco. Eu sou sem cor. Eu sou descolorido. Brancura quer dizer sem cor. Aí o cara fala, mas é. Vai examinar, você vai ver. Olha na ciência. Sim. Sr. Valdo, queria que você falasse sobre a relação do Mater Pensene com personalidade. Porque a personalidade é mais complexa. Ela é estruturada pelo Mater Pensene. E o Mater Pensene denuncia o tipo, a categoria, a qualificação da personalidade. Está claro? Uma coisa depende da outra. Qual a diferença entre Mater Pensene e temperamento? Nós já andamos falando isso aqui. O caso todo é o seguinte, temperamento é o bloco da personalidade. É aquilo que constitui. Por exemplo, você vai falar sobre desenho, a pessoa vai ter uma reação. Vai falar sobre mandioca, ela vai ter uma reação. Ela vai falar sobre viagem, ela vai ter uma reação. Isso tudo depende do temperamento dela. Se você for olhar, há um nivelamento nessas manifestações e na resposta dela que corresponde a uma reação única. Isso faz parte do temperamento dela. Por exemplo, se a pessoa tem um temperamento antiquado e fechadona, ela vai falar de um jeito.
Se ela tem um temperamento muito aberto, ela é extrovertida, ela vai falar de outro modo. Então, o temperamento é o bojo da pessoa, é aquilo que ela manifesta total. Agora, Mater Pensene é aquilo que caracteriza a pessoa, mesmo sem ela saber. Ela nem sabe que ela é daquele jeito. No entanto, é aquilo que é a base da personalidade dela. Então, por exemplo, o cara acha que é o máximo. Então, vamos supor, Bill Gates. Ele é o máximo em matéria de tecnologia, um dos caras mais ricos do mundo. Agora entrou lá numa aposentadoria para ser filantropo. Quer dizer, vai fazer filantropia. Agora, isso é o pensamento dele. Ele era do monopólio. Ele, então, agora quer mudar essa imagem de monopolizador maior da terra para filantropo. Ele vai ter que trabalhar nisso. Agora, outra coisa. Se ele era monopolista ou monopolizador, o dinheiro dele é sujo. Então, em tese, eu perguntaria para ele, você vai lavar o seu dinheiro? O que você acha, Tânia? Ele vai lavar o dinheiro ou não vai? Mas, de qualquer maneira, é ótimo. Se uma pessoa já vai lavar o dinheiro dentro de um processo de assistência, já andou melhorando. Então, a gente ia bater palma para ele. Tem atenuante. Você usou a palavra exata, atenuante. Você está entendendo? Agora veja. Agora vamos entender. Qual é o temperamento dele? É o da liderança do poder. Através do poder. Poder ou não? Outra coisa, ele agora quer ser o quê? O maior filantropo do mundo. Vocês estão entendendo? Lá no fundo eu perguntaria para ele, você quer ser o maior filantropo do mundo? Uma outra coisa, vocês notaram que ele fez uma fundação com o nome dele. Não mudou nada. Se fosse uma coisa, ele teria que impessoalizar, despersonalizar. Quem já fez assistência, eu que trabalho com isso a minha vida inteira, todo mundo que cria as coisas com o próprio nome é uma droga. Krishnamurti, ele era contra até a ciência, contra tudo, queria ser universalista. Mas acabou vendo a fundação que tem o nome dele, Krishnamurti. Cadê as ideias? Não cantou nada. Se ele, por exemplo, era da filantropia, o nosso amigo Bill Gates, ele devia te colocar um negócio sem o nome pessoal. Agora, outra coisa, já colocou também a mulher junto. Você está entendendo? Para dar poder. Porque um homem com a mulher, ele, às vezes, ele pode ser mais poderoso. Por quê? Ele se dá bem com a mulher, então ele tem uma dupla. O homem sozinho é uma coisa, o homem junto com a mulher é outra coisa. Vocês estão vendo o Sarko? O Sarko arranjou uma mulher, a Carla Bruni, que é para isso. Sarkozy, Sarko. O nome dele é Sarko, você não sabia? Na França. Sarko. Professor. Tem a opção de coisa de francês que estão certos, sabe? Quando reduz o negócio. É igual o Depré, né? Besou. Naquela pergunta que foi feita pela internet sobre Megatrafor, o senhor falou no caso de pessoa que tem a polivalência, que é para pegar aquele Megatrafor, pegar aquele trafor que ajuda na Megagescom. E aí o senhor disse, se ela está percebendo que o trafor que está mais atuante não ajuda na Megagescom, é para mudar. É sobre isso que eu queria que o senhor falasse, essa mudança de... Ela vê se tem outra coisa que ela pode aplicar melhor do que aquilo. Mudar as coisas todas para ficar mais direcionada dentro de uma prioridade útil, produtiva, que vai melhorar para ela, para não perder tempo com as coisas. O problema nosso todo é de convergência do melhor, para a gente alcançar o objetivo que é uma PROEC. Aí a canalização para, vamos dizer assim, então ela tem trafores e está com mais energia, mais foco em um. Então ela vai reduzindo e vai intensificando o outro. Fazer. Se de ver o caso, se a gente vê, a gente examina aqui. Tem que ver o caso específico. Gente, eu queria dizer para vocês que no próximo domingo é mimo energético. E hoje nós temos aqueles 18 que a gente leu. A culpa é de você. Eu não tenho nada a ver com isso.